mandou aí, eu acho que você, se não foi você, alguém me mandou também nos comentários particulares, tá? O que são elementos de vaso. Nas aulas sobre tecidos vegetais, o prof comentou, eu não respondi isso antes, porque senão a gente vai acumulando conteúdo antes. Eu sei que apareciam isso em algumas questões que o prof pôs para vocês resolverem antes, mas o prof pôs justamente lá na parte de tecido, se você der uma estudada lá nos tecidos condutores, que é o último tecido que a gente estudou vegetal, você vai ver que nos tecidos condutores eu falo que existe um tipo de tubo, tanto no xilema como no floema, que a gente chama de elemento. Elementos de vaso são tubos mais grossos e mais curtinhos, que existem só nas angiospermas, tá? Os elementos de vaso são tubos do xilema, tá? Que só tem em angiospermas. E os elementos de tubo crivado também são vasos condutores, mas do floema, que só tem também nas angiospermas, beleza? Então é isso. Você tem os elementos de vaso e os elementos de tubo crivado. Aparecer esse termo elemento na frente, é só de angiosperma e está relacionado a vasos condutores. Elementos de vaso, do xilema, elementos de tubo crivado, do floema. Beleza? É isso. Vamos que vamos então, meu povo. Olha lá, a galera já se falando no chat. Ó, Giovanni dando um salve pro Pedro, Pedro respondendo, e assim vai, hein? Vamos lá, meu povo, vamos trabalhar. Olha só, vou espelhar para vocês aqui a tela, e aí a gente consegue ir trocando uma ideia sobre os assuntos, tá? Aguenta aí. Vou mostrar os ciclos para vocês. Então vamos lá, meu povo. Falando então sobre as plantinhas, tá? As plantinhas. Lembrando, então, só aquela ideia geral dos 4 grandes grupos dos vegetais. Povo, ó, se liga nisso daqui, tá? Essas características, são essas características gerais que você precisa manjar, que você precisa lembrar para que você consiga resolver questões. Aí a maioria das questões de vestibular de Enem estão dentro dessas características gerais aqui das plantas, tá? Todas as plantas são embriófitas. Por quê? Porque todas elas, o embrião se desenvolve dentro da planta-mãe. Nós temos 4 grandes grupos e algumas características foram surgindo para que esses grupos surgissem. Então, o primeiro, que todas as plantas terrestres têm. Todos os embriões são pluricelulares e se desenvolvem dentro de um gametângio dentro da planta-mãe. Nós temos o primeiro grupinho de plantas que são as mais simples, que são as briófitas, que tem como principal representante musgo. Depois nós temos as pteridófitas, que são as samambaias, que elas surgem a partir de uma diferenciação dos musgos, que é o surgimento de vasos condutores. Então, a partir aqui, ó, dos vasos condutores, surgimento dos vasos condutores, nós temos 3 grandes grupos de plantas: pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As pteridófitas são chamadas de traqueófitas sem sementes, ou seja, traqueófitas são plantas vasculares que têm xilema e floema, mas no caso das pteridófitas, elas não produzem semente. Então, elas também são chamadas de plantas vasculares ou traqueófitas sem sementes. Depois nós temos os 2 grandes grupos de vegetais superiores, que nós falamos, que são as plantas produtoras de semente, as plantas que têm também a produção do grão de pólen, que foi uma grande novidade evolutiva aqui nessa época, que são as gimnospermas e as angiospermas. Plantas espermatófitas, esse termo está relacionado à presença de semente, e também chamadas de fanerógamas. Por que fanerógamas? Porque elas têm o órgão reprodutor visível. No caso das gimnospermas, os estróbilos. No caso das angiospermas, as flores, tá? E aqui nós temos esse termo criptógamas para as briófitas e pteridófitas, porque nessas plantas você não consegue visualizar a estrutura, o órgão reprodutor, tá? Diferenciando gimnosperma de angiosperma, é o surgimento aqui do fruto e da flor, que são estruturas diretamente relacionadas com a reprodução, que fizeram as angiospermas serem as plantas com maior sucesso de conquista do ambiente terrestre, justamente por causa da sua grande adaptação reprodutiva. Elas têm um sucesso reprodutivo muito grande, e isso
refere-se justamente a essas estruturas. Essas estruturas são diretamente responsáveis por isso, tá? Continuando, então. Falando agora sobre os tipos de reprodução para a gente comparar a reprodução que acontece nos animais com a reprodução que acontece nas plantas. Lembre-se que nos animais, todos os animais são indivíduos diploides, ou seja, nós temos ali um conjunto de pares de cromossomos no nosso núcleo das nossas células. Então, nós somos diploides. Você recebe um cromossomo 1 do seu pai, um cromossomo 1 da sua mãe, e aí você tem pares de cromossomos, 23 pares no caso da espécie humana. Esses cromossomos sofrem meiose, olha só, as células dos animais só vão sofrer meiose para formar células gaméticas, para formar os gametas, certo? Então, a menina tem lá, no início do desenvolvimento embrionário, meiose nas suas células gaméticas para formar os óvulos, que ficam em uma fase estacionária, e aí, depois, quando a mulher atinge a idade reprodutiva, a cada ciclo menstrual, a mulher vai fazer o quê? Vai amadurecer um óvulo, formando, na verdade, não o óvulo propriamente dito, a gente sabe que é o ovócito secundário, que só vai se tornar óvulo de fato quando ocorre a fecundação, tá bom? Então, nos animais, você tem a meiose formando os gametas, gameta feminino, óvulo, gameta masculino, espermatozoide. Essa meiose formam células haploides, que a hora que se juntam na fecundação, restabelece o número diploide de cromossomos da espécie, beleza? E aí forma o zigotão, esse zigotão se desenvolve através do seu desenvolvimento embrionário, por mitoses multiplica suas células, se torna um indivíduo multicelular e forma um organismo adulto diploide de novo, fechando o ciclo. Nas plantas, você tem dois processos particulares. O primeiro, a planta sofre um processo de meiose que não é para formar gameta. A meiose nas plantas, quando você tem a parte diploide, ou a gente chama de indivíduo diploide nas plantas, esse indivíduo diploide sofre meiose, e essa meiose que acontece no indivíduo diploide, que nós chamamos de esporófito, vai formar os esporos. Esses esporos são haploides. Esses esporos em briófitas e pteridófitas são lançados no ambiente. Esses esporos no ambiente germinam. Eles germinam e por mitoses vão formar um indivíduo ou uma estrutura haploide, beleza? No caso das briófitas, vai formar a planta propriamente dita haploide. Então, a planta nas briófitas é um indivíduo haploide. Nas pteridófitas, você tem a formação nas samambaias, particularmente, de uma estrutura chamada de prótalo, que é uma estrutura hermafrodita, lembra até um formato de um coração, e essa estrutura hermafrodita é separada da planta. A samambaia é o indivíduo diploide aqui, ó, nas pteridófitas. E o prótalo é a estrutura haploide que vai dar origem ao gameta. Por isso que sempre nas plantas, o indivíduo diploide é o esporófito, que dá origem a esporos, e a estrutura ou o indivíduo haploide é o gametófito, que vai dar origem por mitose aos gametos. Por que mitose, professor? Porque ele já é haploide. Então ele não faz meiose. Ele vai ter uma região do corpo diferenciada em região gamética, em formar gametas, assim como você tem no seu corpo as regiões que formam os gametas, a planta também vai ter. No caso das briófitas e pteridófitas, anterídeo, é como se fossem os testículos, e arquegônio, que é como se fossem os ovários das mulheres. Nós vamos ver esses nomes daqui a pouco. Fechou? Então eu tenho aqui a estrutura haploide formando os gametas, forma esses gametas, gameta masculino, gameta feminino se encontram, fecunda, forma o zigoto diploide que se desenvolve por mitose de novo, dando origem ao indivíduo diploide. Tá? E aí, as fases de duração do indivíduo diploide, do indivíduo haploide nas plantas, é o que vai diferenciar um grupo de outro. Como é um indivíduo diploide, como que é a fase haploide, é o que diferencia também um grupo de planta do outro. Lembrando que na maioria dos vegetais, a planta propriamente dita é um indivíduo diploide, e que só nas briófitas que a planta é um indivíduo haploide. Nós vamos ver isso já. Então lembre-se, nas plantas, a meiose é para fazer esporos. Os gametas são formados por diferenciação celular do indivíduo ou da estrutura haploide. Show? É isso. Seguimos em frente. Então, lembra dessa história aqui, ó. Essa imagem é muito importante. Lembre-se que nas briófitas, um indivíduo
A planta propriamente dita é o gametófito. E o que vai acontecendo com esse gametófito, que é a estrutura que forma gametas nos outros grupos de planta? Ele deixa de ser a planta propriamente dita e vai se tornando uma estrutura mais reduzida, mais reduzida, mais reduzida. Quando chega lá nas angiospermas, você tem o gametófito sendo uma estrutura dentro do esporófito, tá? Que vai dar origem aos gametas. Nós vamos ver isso já já. Então você tem, ó, aqui o gametófito já reduzido nas samambaias, nas pteridófitas. Dentro aqui, ó, de gimnosperma e angiosperma, você tem os gametófitos dentro dos estróbilos nas gimnospermas, tá? E os gametófitos femininos e masculinos nas angiospermas dentro das estruturas reprodutoras da flor, tá? Então, o gametófito masculino fica nas partes masculinas da flor e o gametófito feminino dentro aqui do ovário, dentro desse óvulo, na flor também. Então, você tem uma redução do gametófito ao longo do desenvolvimento dos grupos vegetais. Rapidamente, ciclo de briófita e pteridófita são mais simples de entender. Tem aqueles nomes malucos, mas são mais simples de entender. Então, vamos lá, ó. Pensando no ciclo de vida do musgo, então, que é o exemplo da pteridófita. Então, o gametófito aqui é o indivíduo adulto. Então, eu tenho a musga e o musgo. Professor, como você sabe que essa daqui que você está apontando aqui, ó, é a musga e que do lado é o musgo? Por causa da estrutura reprodutora. Ó. O arquegônio é como se fosse o ovário, tá? E o anterídeo é como se fosse os testículos do homem, que produz os espermatozoides, beleza? Então aqui eu tenho no cantinho o musgo e aqui dentro a musgá, beleza? Então, esses indivíduos são gametófitos haploides. Eles têm uma região na planta que se diferenciou nas estruturas reprodutoras, que não são muito visíveis, por isso que eles são chamados de criptógamos. Esse arquegônio vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino, que fica paradinho aqui na musga, certo? E o anterídeo vai produzir os anterozoides, que são os gametas masculinos, flagelados que dependem da água para se deslocar. Choveu, bateu aqui a gota de água, esse anterozoide sai nadando igual um louco e consegue atingir uma musga e fecundar a oosfera. Fecundou a oosfera, forma aqui o zigotão, o esporófito jovem diploide, porque juntou a haploide do anterozoide e o haploide da oosfera, vai se desenvolver um esporófito jovem, e lembre-se, ó, esse esporófito jovem está aqui, ó, dentro dessa estrutura verde, que está dentro de quem? Dentro do gametófito feminino, dentro da planta-mãe. Vai crescer o esporófito dentro da planta-mãe, crescer e aparecer aqui na planta-mãe. Então, o esporófito adulto nas briófitas, principalmente nesse caso dos musgos, ele depende do gametófito para sobreviver, porque ele cresce, nasce, se desenvolve, fica adulto, velho e morre morando na casa da mãe. Esse é o filhinho de mamãe, que nunca sai de casa, tá bom? Esse cara aqui vai fazer o quê? Esse cara vai agora fazer o estágio reprodutivo dele. Então, dentro aqui do esporófito, você tem células que são chamadas de células do esporângio. Essas células do esporângio vão sofrer meiose. Essas células sofrem meiose e formam quem? Formam os esporos. Esses esporos são lançados no ambiente, eles vão germinar. Quando eles germinam, eles formam uma estrutura inicial chamada de protonema, que vai dar origem a um novo gametófito adulto, que pode ser tanto uma musgá como um musgo. Agora, olha só, essa musgá aqui, ela pode ter esse filho dela que está aqui crescendo em cima dela. Ele, como é uma fase temporária, passageira, ele vai ressecar, vai morrer. E essa musga mãe pode produzir um outro, aqui ó, um outro gameta, uma outra oosfera, que pode ser fecundado por um outro anterozoide e pode então se desenvolver um novo filho nessa musga. Por quê? Porque o gametófito é a fase duradoura das briófitas, beleza? Então esse é o ciclo de vida das briófitas. Pteridófitas. Oi! Pode fazer uma pergunta rápida? Óbvio, faça, mas fala alto pro prof ouvir você. Vai lá. Gametófito é a mesma coisa que gametândio ou gametândio está dentro do gametófito? Ó, é assim, ó.
gametângios é a mesma coisa que gametófito. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, gametângio é a estrutura reprodutora, certo? Agora, qual é a estrutura reprodutora masculina? É o gametófito masculino, ou gametângio masculino. É só questão de terminologia, tá? Ó, fica tranquila quanto a isso, porque é assim mesmo. Se você pesquisar na internet, você vai descobrir que eles dão outros nomes para essas coisas. Os materiais mais atuais, para você ter uma ideia, quando a gente chama lá o gameta masculino de anterozoide, os materiais mais novos já chamam de espermatozoide, sacou? Para fazer uma analogia, chama todo mundo que é gameta masculino de espermatozoide. Então, o que você precisa é associar essas coisas, para você ficar mais tranquilo na hora de olhar o ciclo. Beleza? Entendeu? Então tá. Galera, quem quiser perguntar, pode mandar, tá? Mano, só gritar o prof aí que fica à vontade para perguntar. Ó, aqui agora é o ciclo das pteridófitas. A partir daqui, os ciclos começam a seguir mais ou menos o mesmo padrão, porque sai daquela loucura que é lá nas briófitas que o gametófito é a estrutura de fato da planta. Aqui você já tem como a planta adulta sendo o esporófito, que é diploide, que é a samambaia. Lá embaixo da folha da samambaia, você tem estruturas, são chamadas de soros, que dentro desses soros você tem as células do esporângio. As células do esporângio vão sofrer meiose, porque é um organismo diploide, e essa meiose vai dar origem aos esporos. Lembre-se, esses esporos vão cair no ambiente, vão germinar e vão formar essa estrutura aqui que lembra um formato de um coração, aqui, ó, que o prof falou para vocês, que é o prótalo. O prótalo é o gametófito haploide da samambaia. Então, gente, só para fazer uma analogia, eu sei que ela é esdrúxula, mas eu acho que ela é válida. Imagina que se nós fôssemos iguais às pteridófitas, é como se você tivesse o seu corpo lindo, maravilhoso, e a sua estrutura reprodutora separada de você. Então é como se você estivesse andando na rua, aí você olha e tem um pinguelo e um periquito ali, se reproduzindo, solto. Só um pinguelo e um periquito. É isso. É isso que é uma pteridófita. Ela tem a estrutura corporal dela, mas a parte reprodutora da reprodução sexual que forma a gameta é uma outra estrutura, separada do corpo dela. A única coisa que ela tem no corpo dela é o esporângio produtor de esporos. E esses esporos dão origem a uma outra estrutura, que é a estrutura que faz reprodução sexuada, que produz gametas, que é o gametófito hermafrodita, que aqui no caso a gente chama de prótalo. Então esse prótalo aqui, ele tem como função produzir gametas. Então vai ter uma região do prótalo que vai se diferenciar nos arquegônios, que vai produzir as zoosferas, e uma região que vai se diferenciar nos anterídeos, que vão produzir os anterozoides, que são os gametas masculinos, beleza? Então esses anterídeos aqui, eles produzem os anterozoides, tudo aqui já por mitose, porque você já tem uma estrutura haploide. Choveu, esses anterozoides são aqui ainda flagelados, dependentes da água. Choveu, bateu a água da chuva aqui, esses anterozoides saem doido nadando para encontrar uma oosfera em um outro prótalo, tá? A gente usa aqui o mesmo prótalo como exemplo no ciclo de vida para simplificar, mas essa oosfera que está sendo fecundada aqui por esse anterozoide é uma oosfera de um outro prótalo de uma outra samambaia, beleza? Fecundou aqui. Quando fecunda, forma o zigotão, restabelece então o conteúdo diploide da espécie. Esse zigotão começa a se desenvolver, forma uma samambaia nova. É isso. Esse é o ciclo de vida que nós temos nas samambaias, beleza? Samambaia adulta forma esporo, esporo é lançado no ambiente, germina, forma essa estrutura haploide hermafrodita, que é o prótalo. Uma parte vai dar origem ao gameta feminino, outra ao gameta masculino. Os gametas masculinos são lançados no ambiente quando chove, saem nadando na água da chuva, encontram um gameta feminino, que é a oosfera, fecunda, dá origem a uma nova samambaia. Beleza? Lembrando, então, que o esporófito forma esporos por meiose, e que o gametófito aqui, ó, que é o prótalo, forma gametas por diferenciação celular e mitose. Bom? Vamos para as gimnospermas. Por que é importante estudar o ciclo de gimnosperma? Primeiro, porque os vestibulares do Paraná adoram o ciclo de vida de gimnosperma. E por que adoram? Porque tem um exemplar das gimnospermas muito famoso no Brasil inteiro, que forma um ecossistema da Mata das Araucárias, que
é essa danadinha aqui, ó, pinheiro do Paraná, que é a araucária angustifolia, ou angustifolia, ou é a folia de festa, do jeito que você achar melhor, beleza? Mas é essa árvore linda, maravilhosa, como é bonita essa árvore, pelo amor de Deus, pinheiro do Paraná é lindo. E como é uma planta nossa, os vestibulares costumam puxar a sardinha para esse lado, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a grande diferença das gimnospermas para os grupos que a gente já tinha estudado é justamente que agora você tem estróbilos, você tem plantas fanerógamas, você olha para a planta e você vê a estrutura reprodutora. Você olha e fala assim, olha, o pinguelo, olha, o periquito. Você consegue visualizar as estruturas reprodutoras. E nas gimnospermas nós temos os estróbilos, e nos grupos de gimnospermas mais famosos, esses estróbilos às vezes têm forma de cone. Por isso que nós temos um grupo das gimnospermas chamados de coníferas ou coníferofita, tá? Que é justamente por causa da forma do estróbilo, da forma da estrutura reprodutora. Aqui, ó, esse estróbilo grandão é o estróbilo feminino do pinheiro do Paraná, tá? Então, tudo que é feminino é grandão, é maior, é mega. E tudo que é masculino, olha aqui, pedido japonês, ó, petitico, tá? Então, lembre-se, tudo que é estróbilo masculino é micro. Olha o tamanho do estróbilo masculino do pinheiro do Paraná quando você compara com o estróbilo feminino. Lembre-se que no caso do pinheiro do Paraná, você tem plantas dioicas. O que significa isso? Significa que eu tenho pinheiro, pinheira, tá bom? Não confundam, porque os pinheiros do gênero Pinus, que são os pinheiros das árvores de Natal, a maioria das espécies são monóicas, ou seja, você tem no mesmo pinheiro o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Diferente do que acontece no pinheiro do Paraná, você tem plantas de sexos separados, tá? Vamos lá falar rapidamente sobre esses danadinhos. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui tem o surgimento dos estróbilos, que são as estruturas reprodutoras, e um grande avanço evolutivo, que é o quê? A formação do grão de pólen maravilhoso. É aqui que o bicho pega, é aqui que o negócio fica doido. Porque como você tem a formação do grão de pólen e também a formação do óvulo maduro, você tem outras estruturas agora mais robustas relacionadas à reprodução. Por isso que gimnospermas e angiospermas são considerados vegetais superiores, por causa dessa adaptação reprodutiva que deu a elas um sucesso reprodutivo maior. Então vamos desmistificar essas partes. Pensando então na formação primeiro aqui, ó, dessa parte aqui do grão de pólen. Então, lá nas briófitas e pteridófitas, você tinha um esporófito diploide que produzia esporos por meiose, e esses esporos eram lançados no ambiente para daí sim formar a estrutura que daria origem aos gametas. Aqui você não tem isso. Aqui, a meiose que forma os esporos não faz com que esses esporos sejam liberados para o ambiente. Não. Aqui os esporos vão dar origem à estrutura formadora de gametas dentro da própria planta, tá? Você não vai ter esses esporos sendo lançados no ambiente para formar uma outra estrutura, para ter um organismo haploide. Não. Agora você tem uma estrutura haploide dentro da própria planta, dentro da própria parte reprodutiva, dentro do próprio estróbilo, no caso das gimnospermas. Então, pegando aqui, ó, o estróbilo masculino, no estróbilo masculino você tem essa estrutura que nós chamamos de microsporângio. Então, tudo que é masculino, micro, beleza? Tudo que é feminino, mega. As células do microsporângio vão sofrer meiose. Então, são células diploides, sofrem meiose e formam células micrósporos. Por que micrósporos? Vamos lá. Meiose em plantas forma esporo. Se é da parte masculina, micro. Então, células do microsporângio sofreram meiose, formaram os micrósporos. Agora, esses micrósporos vão ser lançados para o ambiente? O que eles vão fazer? Cada micrósporo desse daqui vai sofrer diferenciação celular, vai se modificar numa estrutura que nós chamamos de grão de pólen. Beleza? Grão de pólen. O grão de pólen vai ter, inicialmente, o grão de pólen imaturo, duas células importantes dentro dele. A célula do tubo
que vai permitir o desenvolvimento do tubo polínico, que é um sifão, que é como se fosse o pinguelão da planta, né? Que faz o quê? Faz com que o gameta masculino consiga chegar até o gameta feminino sem a necessidade de água. Essa é a grande novidade evolutiva que o grão de pólen trouxe, que foi justamente essas plantas se tornarem independentes da água para a reprodução, porque o grão de pólen forma um pinguelão, que é o tubo polínico, que leva o gameta masculino até o gameta feminino. Beleza? Então tá bom. Então formei o grão de pólen. Esse grão de pólen nas gimnospermas vai ser lançado no ambiente. Olha, quem é lançado no ambiente é o grão de pólen. Ele vai ser olha só, polinizado. É um processo de polinização. E essa polinização acontece de que forma? Essa polinização acontece pelo vento, geralmente. Tá? Anemofilia é o nome desse processo de polinização. Tá bom, grão de pólen foi lançado no ambiente, beleza. Agora, o que que acontece? Esse grão de pólen é lançado pelo vento para ir para onde? Para cá, ó. Onde tem quem? O estróbilo feminino. E o estróbilo feminino, maravilhosos, ele é formado por folhas modificadas em escamas. E cada uma dessas escamas aqui, ó, cada uma dessas escamas, você tem nessa escama uma estrutura dentro dela chamada de óvulo, tá bom? O que pega nisso aqui que pode confundir muita gente? É que nos animais, o óvulo, ele dá origem, já é o gameta. O óvulo já é o gameta. Aqui não. Aqui o óvulo é só uma estrutura que vai ter dentro dele o gameta feminino, tá? Então, quando esse óvulo ficar maduro, é dentro dele que vai estar o gameta feminino, que continua sendo chamado de oosfera. Então, aqui está a diferença entre o óvulo da planta e o óvulo do animal. Óvulo animal já é o gameta. Óvulo na planta é uma estrutura que vai dar origem, que vai ajudar a formar o óvulo, o gameta feminino, que é a oosfera. Então, óvulo na planta é uma estrutura que ajuda a formar a oosfera, que é o gameta feminino. Então, você tem aqui, ó, cada uma dessas aqui é uma escama que tem um óvulo imaturo. Dentro desse óvulo, você tem células do megasporângio. Essa célula sofre meiose, uma meiose, ó. Então pensa que uma célula sofreu meiose do megasporângio, e aí essa célula sofre meiose e formam 4 células. De 4 células do megasporângio que sofreram meiose, 3 degeneram e só uma vai se desenvolver, que é essa célula chamada de célula do megásporo, tá bom? Essa célula do megásporo se desenvolve e ao se desenvolver, ela vai dar origem ao óvulo maduro, tá? Esse óvulo maduro, ele é composto geralmente por 2 oosferas, porque ela ainda sofre mitoses, né? Então essas várias mitoses vai formar 2 oosferas, essa célula do megásporo, e esse tecido que reveste aqui, ó, o óvulo internamente, que preenche o óvulo internamente, é o gametófito feminino. Então, toda essa estrutura do óvulo é o gametófito feminino, beleza? E esse gametófito feminino vai dar origem depois ao endosperma. Quem que é o endosperma? É o tecido nutritivo para o embrião que vai se formar aqui, tá? E esse endosperma, ele nada mais é do que o megagametófito, ou seja, o gametófito feminino, modificado em tecido nutritivo, depois que tiver ali a fecundação e a formação do embrião e o início da formação da semente. Agora que nós vimos como que se forma tanto a estrutura que dá origem ao gameta masculino, como a estrutura que dá origem ao gameta feminino, vamos observar aqui o processo de fecundação e de reprodução. Então, eu lancei o meu grão de pólen no ambiente, eu formei meu grão de pólen lá no araucário. Esse grão de pólen foi lançado ao vento e conseguiu atingir ali o estróbilo feminino. No estróbilo feminino existe uma entradinha, que é esse buraquinho aqui, ó, que nós chamamos de micrópila, tá? Que é a entrada para o óvulo, ali da escama do gametófito, ali da escama do estróbilo feminino, onde tem esse gametófito feminino maduro já com as oosferas. Então, o que aconteceu? O grão de pólen chegou aqui. Ô, professor. Oi.
Como as gimnospermas não têm fruto, quando ela não sofre polinização tipo de abelha, por exemplo, né? Não, não. O máximo que você vai ter ali nas gimnospermas vai ser um processo de dispersão de sementes, né? Então a polinização é pelo vento. Agora, as sementes podem ser dispersadas por animais, porque aí tem animais que se alimentam do pinhão, que é esse bonitão que tá aqui, ó, tá vendo? Agora, para o grão de pólen, ela não tem geralmente esses atrativos mesmo, porque pensa o seguinte: o grão de pólen nas angiospermas, eles são atrativos, eles são transportados por abelhas, por exemplo. Não é porque a abelha é boazinha que é transportar o grão de pólen, é porque a abelha vai lá porque muitas abelhas, muitas espécies de abelhas se alimentam do próprio pólen. Então, é uma troca, né? A abelha acaba polinizando sem querer querendo, sacou? Agora aqui não tem isso mesmo não. Aqui é geralmente pelo vento, tá? Então vamos lá. Foi o grão de pólen. Esse grão de pólen caiu aqui na micrópila e aí ele começa a germinar, formando o tubo polínico. Quando ele germina e forma esse tubo polínico, você tem a célula do tubo controlando o crescimento do tubo polínico e a célula generativa que daria origem às células gaméticas sofre mitose e forma as duas células espermáticas. Então aqui ó, você tem duas células espermáticas aqui, dois gametas masculinos. Esse grão de pólen formou o pinguelão, olha o pinguelão descendo aqui. Você já tem aqui o óvulo maduro com duas oosferas. Vai descer aqui os gametas masculinos, um deles vai degenerar e só um gameta masculino fecunda com a oosfera aqui. E o outro, professor, ele não poderia fecundar a oosfera? Não. Para cada oosfera, você precisa que um grão de pólen fecunde, forme o tubo polínico e fecunde essa oosfera, tá? Esse outro gameta masculino aqui, ele vai degenerar, ele não vai servir para fecundar nada, tá? Então, fecundou, formou aqui o zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai se desenvolver, vai dar origem a esse embrião aqui, que vai formar a nova plantinha futuramente. Em volta, que você tinha aqui o megagametófito, ou seja, o gametófito feminino, esse tecido agora sofreu uma modificação e formou o tal do endosperma, que é o tecido nutritivo. Como esse tecido aqui é de origem materna, que é de origem da estrutura do gametófito feminino, então ele é haploide. Então esse tecido nutritivo, ele é haploide porque ele tem origem no gametófito feminino, tá? Em volta você tem o tegumento revestindo esse embrião e esse tecido nutritivo, e esse tegumento vai dar origem à semente, beleza? Essa semente vai ser lançada no ambiente. Quando ela cai lá no solo, em condições ambientais favoráveis, ela vai germinar. Enquanto ela não germina e não forma as primeiras folhas, é o tecido nutritivo que vai manter o embrião vivo e se desenvolvendo. Germinou, formou as primeiras folhas, aí começa a fazer fotossíntese, e aí é a vida que segue, cresce o esporófito, vira uma planta adulta. Lembrando que no caso das araucárias, essa semente é o tal do pinhão, tá? Esse pinhão bonitinho, o prof não pegou aqui a imagem do pinhão. Esse pinhão bonitinho fica lá, onde? Ó, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar aqui no estróbilo feminino. Então, por isso que esse estróbilo cresce ainda mais, ficando bem grandão, bem inchadão, porque tá cheio de semente aí, formada pelo processo de fecundação, de reprodução das gimnospermas, beleza? Oi! O que acontece? Só um núcleo espermático fecunda. Isso! Ele degenera, ele não serve para nada, ele vai degenerar, tá bom? É igual acontece com aquelas outras células lá, ó. É igual acontece com essas outras 3 células aqui, ó, quando você tem a meiose para formar o gameta feminino. Essas 3 células aqui, ó, na meiose a gente sabe, final da meiose formam 4 células. Só que das 4 células que foram originadas, 3 vão degenerar, e aí só uma vai se desenvolver. É um processo semelhante que acontece com esse segundo gameta masculino aqui, tá bom? Isso nas gimnospermas, beleza? Quando chegar lá nas angiospermas, aí você vai ter, sim, as duas células espermáticas masculinas, os dois núcleos, os dois gametas masculinos fazendo fecundação. Por isso que nas angiospermas... Né? Isso, por isso que nas angiospermas você tem a história lá da tal da fecundação dupla, ou dupla fecundação, tá bom? Ô, maravilhosos, não tem jeito. Falar de reprodução de planta
gasta um tempinho mesmo. A gente tenta explicar da forma mais devagar, porque é muito nome, eu tenho medo de confundir ainda mais. Ó, o Nicolas mandou uma pergunta aqui, falou assim, professor, como que o endosperma é formado? Então, ó, o endosperma lá das gimnospermas, ele é formado a partir do gametófito feminino, que é aquela estrutura interna que reveste o óvulo. Aquela estrutura se torna o endosperma do embrião, beleza? Agora, nas angiospermas, o endosperma é formado pela fusão de 3 células, que é um núcleo espermático, ou seja, um gameta masculino, com 2 núcleos polares. Nós vamos ver isso numa próxima aula, tá bom? Não vai dar, é muita coisa. As angiospermas, o prof fala na próxima aula que a gente tiver, tá bom? Então, a gente tem aula... Olha, que beleza, nós temos aula amanhã. Então, amanhã eu já vou deixar agendado aqui, a gente mantém essa livezona, o prof faz uma live para terminar de falar das angiospermas, e a gente mata essa história de ciclo de vida. Eu sei, gente, que ciclo de vida é tenso, que a gente fica tenso mesmo, porque ele é complicado de entender. Mas... eu já falei para vocês, é uma coisa de treinar. Vocês viram que quando a gente vai para os exercícios, não é tão complicado assim, porque eles não ficam preocupados com os detalhes dos nomes, mas você tem que ter uma ideia geral do ciclo de cada um dos grupos, porque as provas costumam cobrar, tá bom? Povo, era isso que eu queria falar. Muito obrigado por vocês ficarem aqui, participarem comigo. Ah, eu vou dar um printzão disso aqui, porque isso aqui tá bonito demais, cara. Tá muito da hora essa aula. Olha que coisa maravilhosa. É muita gente. Agora é o seguinte, falem comigo. Vocês têm alguma dúvida? Abram a câmera, eu quero ver a cara de vocês. Quero ver quem tá com cara de amassada de sono, quem não cortou o cabelo, quem tá barbudo, quem não tá. Vamos lá. Ah, sim, vou pegar as calopsitas. Ô, amor, dá um help aqui. Pega o Nino e o Marley para mostrar para eles que eles querem ver os danadinhos. Aí, ó, estamos vendo aqui, ó, a galera abrindo a câmera, o Vicentão mandou bem, vamos lá, abram a câmera, manda um salve aqui pro prof, pra gente poder finalizar aí. Ó, o Joãozão também, é nóis, João, estamos juntos, vamos ver quem mais abriu. Aí, só vocês dois, né? Só os guerreiros, a galera não tá muito animada com isso, não. Vamos lá, a Rafa vai trazer, cuidado que eles são meio... Aí, ó. Traz aqui, mano, vem aqui pra você mostrar eles. Olha lá, ó. Aí, ó. Esses são os bichinhos, né? São meio bravos. Eles têm que subir aqui. Vem aqui, amor. Vem aqui do meu lado. Ih, já vou. E a gente não corta as asas deles, eles ficam soltos aqui em casa. Então, sai voando pra tudo quanto é lado. Os bichos são bem rebeldes. Aí, mostra aí pra eles, amor, os meninos. Olha lá, ó. Essa é a minha digníssima esposa. Olha lá. Viu? Eles voam. Eles são assim, ó. É assim mesmo. Eles são lindos, cara. Eles são demais. É o xodó aqui de casa. Eita, pê. Vocês não têm ideia. Estão voando pra tudo quanto é lado. E é isso, maravilhoso. Tô com saudade de vocês, viu, cara? Essa quarentena é um negócio muito doido mesmo, né? Eita, ferro. Ó, vocês sabem que o prof tá sempre disponível aí para tirar as dúvidas do que vocês precisarem. Só me procurar, só mandar mensagem, eu tento responder na medida do possível todo mundo quando eu consigo. Uma coisa que eu precisava falar para vocês é que, por mais que a gente não vá ter, isso é um recado muito importante, o festival cultural esse ano, mas nós vamos manter as ações sociais, e é muito legal porque nós somos responsáveis no ensino médio pelo Lar dos Idosos. Cara, e o Lar dos Idosos nesse período de quarentena, que tem muita gente que não está trabalhando, que diminuiu a renda, eles estão precisando de muita ajuda. Então já comecem a pensar aí em algumas formas da gente conseguir arrecadar as coisas para poder ajudar esse lar aí dos idosos, porque é um negócio muito doido. Vocês já visitaram um lar de idosos? Vocês já viram como é que é? O prof já foi várias vezes, e eu saio de lá querendo levar todos os vozinhos para casa. Todos, eu queria que todos fossem meus avós, eu queria cuidar de todos eles. Infelizmente eu ainda não posso, eu ainda não tenho condições para isso. Mas a gente precisa ter aí essa consciência, né? Se fala tanto em ajudar o outro nesse período de quarentena, nessa época de Covid que a gente está vivendo, que muita gente está passando por dificuldade, então agora é hora da gente parar só de falar e colocar a mão na massa, fazer a coisa acontecer. Quando tivermos mais informações, o prof vai trazendo isso para vocês, mas já fiquem conscientes que a gente vai entrar nessa batalha aí, eu peço a ajuda de vocês para a gente entrar junto, para conseguir melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que vivem nesses lares, tá bom? E é isso, meu povo, muito obrigado pela presença em massa. Amanhã, então, no horário da nossa aula, teremos mais uma live dessa, beleza? Aí eu posto de novo, então, o link para vocês amanhã, mesmo horário,
da aula, que é a última aula da manhã às 11h30. Espero todos vocês. Espero que amanhã vocês abram a câmera para eu ver a carinha de cada um. Tá bom? Valeu, Beijo para vocês. professor. Valeu, gente. Saudade, tá? Fiquem com Deus. Falou, professor. Até amanhã. Falou. Até. Tchau, tchau. Cheguei, cadê a aula? Já acabou? Ô, professor, tem como repetir aí, velho? Cheguei agora.